10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Deus me escolheu. Graça e paz, irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, Tu és o nosso Deus, Senhor querido, e por isso, Pai, nós nesta hora, nós buscamos a Tua face, buscamos, Senhor Jesus querido, em união na Tua igreja, Senhor querido, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai amado. Que o Senhor tem visto, Pai, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor amado, Deus querido, que o Senhor conhece cada coração, conhece cada pessoa, Pai amado, cada servo do Senhor que está aqui orando junto com o Senhor, Pai. Porque para o Senhor nós estamos todos juntos, Senhor. Somos patentes diante de Ti, Pai amado. Senhor, nós somos, Pai amado, o Teu rebanho, Senhor Deus querido. Nós somos, ó Pai amado, os Teus filhos amados, Pai. A menina dos Teus olhos, como diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos um Deus tão poderoso, tão grande ao nosso lado. Há um Deus, querido, que pode, Senhor Deus, nos sondar, nos conhecer, Pai. E como foi agora mesmo lido na Tua palavra, o Senhor conhece o secreto de cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor querido, aquilo que vai, Senhor, em cada coração, Pai. Oh, aleluia! Nós queremos louvar e agradecer o Teu santo e bendito nome, Pai. Porque se estamos aqui orando ao Senhor, Pai, não há, Senhor Deus querido, nada que possamos, ó Pai, dizer, Senhor querido, que somos melhores do que qualquer uma outra pessoa, Pai. Porque se estamos orando, é porque o Senhor tem colocado isso em nosso coração. É o Senhor que tem feito nos buscar a Ti, Pai. É o Senhor que tem nos erguido e nos levantado, nos deixado ficar de pé, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu santo e bendito nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus,
cada um de nós, ó Pai. Louvando o Senhor a Ti e pedindo, Pai, que o Senhor venha, Pai, nosso socorro. Faça valer, Pai, as Tuas promessas na Tua palavra, Senhor querido. Tu falas que estarei conosco todos os dias até a consumação do século, Pai. Nós vemos, ó Pai, que o mundo está findando, as coisas estão acontecendo nesse mundo, os sinais, Senhor Deus, estão aí, Pai. Não nos deixa confundir, Senhor Deus, os sinais. Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa que acontece, Pai. Porque nós vemos, ó Senhor querido, a Tua mão poderosa, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus que cuida de todas as coisas, Pai. Então ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Ouve, Senhor Deus querido, o Teu servo, a Tua serva que está clamando agora. Nós estamos unidos à nossa fé, Pai. Pedindo ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que pode fazer alguma coisa por nós, que o ser humano não pode fazer nada por nós. Ninguém pode nos ajudar a não ser o Senhor, Pai. Então vai em auxílio do Teu servo, Pai, que está desesperado, Deus, nessa aflição, nessa agonia. Eu não sei o que vai no coração do Teu servo, mas o Senhor sabe, Pai. Se é o desemprego, Senhor querido, se é a enfermidade, Senhor amado, se é, Senhor, a desunião, Senhor querido, se é, Senhor Deus, alguma contenda, Senhor, alguma dívida, Senhor amado, Deus, Senhor sabedor de todas as coisas, Pai, entra, Deus querido, com providência na vida do Teu servo nesta hora, Pai. Oh Deus querido, nós confiamos em Ti, nós oramos ao Senhor, sabemos, ó Pai amado, que o Senhor está lutando ao nosso lado, Pai. Sabemos que temos um inimigo contra nós, Pai, um inimigo que tem se levantado e tem, Senhor Deus querido, bramido, tentando mostrar, Senhor Deus, a sua força. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pensamos e imaginamos, Senhor querido. Ó Deus, a Tua palavra diz, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, Pai. Ó Senhor, coisas que nós sequer imaginemos, Senhor querido. A esse Deus poderoso, nós entregamos nossas aflições, nossas lutas, nossas agonias. Ó Senhor querido, vem em nosso socorro, Pai amado. Olha, Senhor, Teu servo nesta hora, Tua serva, Pai. Cuida, Senhor, dessa criança, Pai. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai sarando, Senhor Deus. Vai curando, Senhor, toda enfermidade, Pai. Nós unimos a nossa fé, Pai amado. Ó Pai amado, olha a Tua igreja, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que ali é o mover do Senhor, Pai amado. Sabemos que ali é a Tua casa de oração, Pai. Sabemos que ali, Senhor Deus querido, o Senhor tem um grande livramento ali na Tua casa, Pai. Grandes obras, Pai. Ô, Senhor Deus, vai colocando a Tua mão sobre a Tua casa. Nós queremos ver a Tua casa aberta. Sabemos que é no tempo do Senhor, Pai. O homem não manda na Tua casa, não, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso, Pai. Mas vai guardando a Tua casa, guarda os Teus servos, Pai. Guarda, Senhor, cada um, Senhor Deus. Cuida de cada um, dos mais velhos ao mais jovem, Senhor, a uma criança da Tua igreja, Pai. Vai cuidando, Senhor, de cada um, nós te pedimos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Sustenta, Senhor Jesus, cada servo do Senhor, Pai amado, que tem colocado os pés dele naquela igreja, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Jesus querido. Há promessas, Pai. Há promessas, Senhor Deus, para os Teus servos, Pai, que são fiéis a Ti, que buscam, Senhor Deus, o bem da Tua casa, Pai. Ô, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai. Guarda, Senhor querido, o pastor da nossa igreja, Pai. Sustenta a família dele, Pai. Sustenta, Senhor Deus querido, a palavra que Ele tem falado, Pai amado. Que elas venham achar guarida em cada coração, Pai. Que as pessoas, Pai amado, venham entender, Pai amado, aquilo que está sendo falado, Senhor Deus, que venha o Teu Espírito Santo, venha, Senhor Deus, em transformar corações, Pai amado. Ajuda, Pai, as pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus querido, a querer, Senhor Deus querido, cada dia mais se aproximar do Senhor, Pai amado. Oh, Pai, abençoa, Pai amado, os jovens, Pai, que tem louvado, a irmã Eunice, Pai amado, que tem cantado ali, Pai. Vai abençoando, Pai amado, os meninos da mídia, Pai. Oh, vai abençoando, Pai. Abençoa os dizimistas da Tua casa, Pai, os ofertantes, Pai. Ô, Senhor querido, o Senhor faça um mover na vida dos Teus servos, Pai, como o Senhor já tem feito, Pai. Cada dia mais, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, Deus querido, Deus poderoso, Deus que é sabedor de todas as coisas, Pai, sonda todos os corações e sonda todas as mentes. A esse Deus todo-poderoso, nós te pedimos, vem, Senhor Deus querido,
Venha, Pai amado. Vem, Senhor Deus, toca essa trombeta maravilhosa, Pai, para que nós possamos ir contigo para a eternidade, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, ô Senhor Jesus querido, nos ajuda, nos fortalece, que possamos cada dia mais estar diante de Ti, diante da Tua presença. Nos ajuda esse Teu servo, Pai, que está orando junto comigo nesta hora, Pai, perdoando todos os pecados, Pai, cuidando, Senhor Jesus, que ele possa acertar a vida dele diante do Senhor, Pai, para que ele possa, Pai, entrar contigo nesse paraíso maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pelo Teu poder, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero ouvir, Jesus, a tua voz. Quero viver a vitória da cruz. Posso sonhar e poder acreditar que suas promessas vão se realizar. Para onde eu irei sem teu amor? Como posso me esconder na tua graça? Se quando falas tudo em volta se faz vivo. És o Deus de tudo e de tudo és Senhor. Jesus, tu és o meu tudo, o meu farol, o meu rumo. Mesmo quando tudo falhar e dentro de mim não me encontrar, és fiel, eu sei que vou chegar. Jesus, tu és o meu tudo, o meu farol, o meu rumo. Mesmo quando tudo falhar e dentro de mim não se encontrar, tua luz eu sei vai me guiar. Para onde eu irei sem teu amor? Como posso me esconder da tua graça? Se quando falas tudo em volta se faz vivo. És o Deus de tudo e de tudo és Senhor. Jesus, tu és o meu tudo, o meu farol, o meu rumo. Mesmo quando tudo falhar e dentro de mim não me encontrar,
Paz em Cristo, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque através desse canal nós temos tido o privilégio de compartilhar da palavra de Deus. Queremos orar. Querido Pai, nós entramos na Tua presença, agradecidos pelo privilégio e a liberdade que temos de ouvir, de falar a Tua bendita palavra. Oh, querido Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar iluminando as nossas mentes, o nosso coração, para que esta palavra encontre guarida em nossos corações, em nossas mentes, em nosso corpo, e que o Senhor nos abençoe. Esteja agora, Senhor, com esta pessoa que está acessando esse canal e que está entrando em contato com essa Tua palavra. Ó querido Deus, Tu és conhecedor de todas as coisas e sabe a necessidade de cada um de nós. Ministra, Senhor, poderosamente em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos desse sermão sobre o seguinte tema: doutrina. Doutrina. A palavra de Deus registrada ali em Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Palavra de Deus. Amados, a revista super interessante de 2004 publicou uma matéria onde o autor ali ele descreve: não dá mais para fingir que não vemos. Um a cada 6 brasileiros já é evangélico e o número continua crescendo. Amados, há meio século, há 50 anos, o cristianismo vem sendo a religião que mais cresce em nosso país. Está ali na superabril.com.br. E olhando paralelamente a esse crescimento do cristianismo no nosso país, temos visto também o crescimento das denominações, aquilo que nós chamamos de igrejas. E o meu propósito nesse sermão é avaliar até onde esse crescimento evangélico, esse crescimento do cristianismo, tem preservado a doutrina de Deus. Amados, em meio a tantos hábitos, costumes, usos que cada denominação pratica, é um desafio para cada um de nós, pastores, líderes, igrejas, avaliar a preservação da doutrina de Deus. Esta mesma que Tito 2, versículo 10 nos falou, para que em tudo sejamos ornamento da doutrina de Deus. Ornamento. Vez por outra nós somos inquiridos sobre esse tema, mas cada igreja tem a sua doutrina. Esse é o tema que nós somos questionados, perguntados. Será que biblicamente esse questionamento tem razão de ser? Biblicamente falando, cada igreja, cada denominação tem a sua doutrina? O que Jesus disse sobre a sua doutrina? Você sabe? Ali em João 7,16, Jesus disse assim, João 7,16. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Olha, logo, Jesus ensinou
pregou a doutrina do Pai, doutrina que passou a ser dele. Vejam, assim, amados, esse é o ponto. Uma mesma doutrina, seja ela de Deus Pai, seja ela de Deus Filho, Senhor Jesus, é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que precisamos viver. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 4, versículo 5, também temos a mesma orientação. Uma doutrina que não tenha partido. Uma doutrina que seja una, descendo de pai, passando para filho. Percebe? Que esse questionamento de que cada denominação, cada igreja tem a sua doutrina, não encontra embasamento bíblico. Percebem? Então é preciso nós entendermos. Então vamos avançar na compreensão desse tema do sermão, doutrina. A palavra doutrina deriva-se do latim, cuja original é docere, que significa algo que é ensinado. Esse é o significado, algo que é ensinado. Doutrina, de acordo com o ensinamento bíblico, de acordo com a Bíblia, é como a regra de fé e prática da vida da igreja. Doutrina, de acordo com a Escritura, com a Bíblia, é a regra de fé e prática da igreja. Isso que nós vemos no contexto bíblico, pois qualquer doutrina que é extraída da Bíblia, qualquer doutrina que tem como base, que tem como fundamento a Bíblia, é uma doutrina bíblica. E o Senhor Jesus, quando ensinou a doutrina, ele falou claramente: a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai. Então, preservar a doutrina que recebeu do Pai, ensinar a doutrina que recebeu do Pai. Essa é a grande verdade. Contudo, infelizmente, poucos conhecem as doutrinas bíblicas e poucos também estudam as doutrinas bíblicas. E nós podemos dividir a questão da doutrina no mundo dos estudos da doutrina de Deus. Está ali em Provérbios capítulo 4, versículo 2, Mateus 7, 28, doutrina de Deus. Temos ainda doutrina de homens, Jeremias 23, 16, Mateus 15, versículo 9. E, pasme os irmãos, a Bíblia fala em doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, 1, 1 João 4, 1. Esse é o mundo bíblico do qual descreve a Bíblia a respeito de doutrina. Doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. E nós precisamos, como cristãos, como servos e servas do Senhor, estarmos antenados com a Bíblia e estudarmos a doutrina que a Bíblia nos ensina. Uma outra coisa importante é fazermos a separação daquilo que para alguns é chamado de costume. A palavra costume também vem do latim sucere, acostumar-se, algo com o que alguém fica acostumado. Na enciclopédia de Orlando Bower, ele define o costume como um uso, como uma prática
que é observada. Essa é a ideia. Dentro de um grupo denominado social, estudam-se os costumes, os usos, as tradições de uma comunidade, de uma família, de uma organização. Então, a palavra sucere, no latim, acostumar-se com. Alguma coisa com que alguém fica acostumado. Portanto, os usos e costumes são uma forma de expressão que demonstram o porte, a conduta, a postura, o comportamento de pessoa, grupo, comunidade, sociedade, país e assim por diante, sendo uma questão meramente humana. Então, embora em alguns casos esses costumes podem estar em harmonia com a doutrina de Deus, não passam de costumes. E não é questão de ser mal ou de ser bem. Cada grupo, cada pessoa, cada sociedade, cada país tem a sua lista de usos e costumes. Porém, os costumes não servem como regra de fé. Não servem. Os costumes não são doutrina de Deus. Gerar os bons costumes é algo ótimo nas famílias, na sociedade, no país. É algo excelente. Mas não são regras de fé. Doutrina bíblica é regra de fé. Então, doutrina bíblica gera e pode gerar bons costumes. Mas costumes não geram doutrinas bíblicas. Espera aí, pastor, não entendi. Vejam só, a doutrina bíblica gera bons costumes, gera ética, gera usos e hábitos saudáveis. Porém, esses usos, hábitos, costumes não geram a doutrina bíblica. É importante identificarmos quem e o que. Segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva, existem pelo menos 3 grandes diferenças entre uma doutrina bíblica e costumes. Segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva. Quais são as diferenças? Primeiro, quanto à origem. Uma doutrina, ela é de ordem divina. Ela é de ordem sobrenatural, enquanto que o costume é em si mesmo algo humano. Quanto ao alcance, uma doutrina alcança universalmente a todos. O costume é algo local, nacional. E quanto ao tempo, a doutrina ela é imutável. Ela não muda de país para país, de pessoas para pessoa. Enquanto que o costume ele é mutável, ele é algo temporário. Amados, a lição que fica é: os usos e costumes adotados por uma igreja, por uma denominação, não podem ditar as regras da norma de fé e prática de uma igreja. Por quê? Porque somente a doutrina bíblica pode fazê-lo. Entretanto, existem grupos que têm no seu dia a dia elencado vários costumes e muitas vezes passando isso como uma doutrina, quando a gente sabe que costume é humano e doutrina é divina. Então, muito cuidado. Infelizmente, em alguns lugares, os usos e costumes muitas vezes se baseiam em experiências chamadas experiências de visões, de revelações, experiências espirituais. E aí as pessoas acabam se esquecendo que o verdadeiro propósito da doutrina é edificar, consolar,
encorajar. E essas manifestações, essas chamadas manifestações, acabam atravessando e acabam impondo regras, usos, costumes, hábitos, preceitos, e a gente precisa então tomar esse cuidado. Não devemos confundir doutrina com uso e costume. Em algumas igrejas, as doutrinas de Deus têm trazido alguma confusão com aquilo que eles chamam de doutrinas de homens. Porque as doutrinas de homens, que são os usos, os costumes, as tradições, as regras, tradições, acabam impondo um certo legalismo, algumas proibições, e tudo isso fora da fundamentação bíblica. A doutrina da Bíblia é algo que é santo, que é imutável, e os costumes são algo social, humano, regional, temporal, porque ocorrem na esfera humana, certo? E nós não precisamos desses usos e costumes que venham impor, que venham proibir. Nós precisamos sim da iluminação do Espírito Santo nos ensinando. É isso que nós precisamos. A doutrina ensina, usos e costumes impõem. Em Jesus nós somos livres de todo jugo e assim devemos ultrapassar, quebrar diferenças e proclamar o Evangelho. Essa é a nossa parte, não é ficar se gladiando, competindo e tendo como base usos e costumes. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso Senhor nos chamou para que conheçamos a verdade. E porque essa verdade, Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, o que liberta é a doutrina bíblica, é a doutrina de Jesus, do próprio Pai, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Isso sem costume, sem preconceito, sem dogmas, nada humano. Então, é libertador. Quando Jesus ensina a sua doutrina, a gente recebe. Então, amados, diariamente nós precisamos buscar o quê? Conhecimento da doutrina, conhecimento de Deus. Devemos buscar a prática do fruto do Espírito, que é aquilo que Jesus está gerando em cada um de nós. O desafio é conhecermos melhor a Cristo, servirmos a Ele. Esse é o desafio. E a ação do Espírito Santo em favor de cada cristão é nos transformar de glória em glória, de valor em valor, fazendo com que cada um de nós se pareça mais com Cristo. A doutrina tem esse poder, o Evangelho tem esse poder, a Bíblia tem esse poder, enquanto que usos, costumes, hábitos, regras, tradições são apenas imposições. Então, refletindo sobre o tema, queremos citar aqui as palavras sábias do pastor Altair Germano. Ele diz lá: prefiro a promoção de uma tomada de consciência quanto ao bom senso e ao pudor fundamentado nos princípios da Bíblia. Prefiro que nós possamos dar preferência ao ornamento da doutrina, conforme disse Tito 2,10. Nós precisamos ser o ornamento da doutrina. E o ornamento da doutrina traz para nós uma consciência livre de que devemos sim praticar bons costumes, bons hábitos, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas não podemos impor isso às pessoas, porque tudo que é imposto é humano. Tá certo, irmãos? A igreja às vezes tem um bom número de bons costumes e às vezes tem pouco de doutrina. E nós precisamos entender e separar isso. O doutor Tom DeMare, que é um erudito da Bíblia, ele disse assim: a Bíblia
é a suprema autoridade em matéria de fé e de prática. A Bíblia é o livro do Senhor e tem como objetivo duplo conduzir o povo de Deus pela fé e ensinar esse mesmo povo como ele deve viver para Deus, para o próximo e para si mesmo. Olha aí, tá vendo? A Bíblia, esse é o poder que a Bíblia tem, né, irmãos? E a gente sabe que precisamos a cada dia crescer no conhecimento da doutrina. Então, queremos encerrar esse sermão. Sei que os irmãos já conseguiram compreender. Chamar, ensinar, exigir que costumes e usos de grupos sejam uma doutrina é um erro. É um erro nocivo à igreja. Alguns fariseus nos dias de Cristo ensinavam essas doutrinas como preceitos de homens. Mateus 15, versículo 9. E é sabido por nós que em muitas igrejas tem havido essas distorções, exageros, extravagâncias, principalmente com força de imposição, seja por visões, revelações. E a gente sabe que o que é espiritual, que Deus deu a cada um de nós, não é para pôr uma canga, um fardo sobre os ombros de ninguém. Jesus ensinou que o fardo dele é leve. Então, o ensino da palavra de Deus não é para forçar, não é para impor, e sim para trazer a consciência. Essa é a ideia. Bons costumes são produzidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de produzir bons costumes, ética, saudável. A palavra de Deus tem esse poder. O cristão não se torna santo por praticar os bons costumes. Ele deve praticar os bons costumes porque ele é santo. A santificação não nos vem pela prática dos bons costumes, mas pela prática da palavra de Deus. A doutrina bíblica é essa que deve ser ensinada, vivida e pregada. A doutrina do Senhor tem esse poder. Ora, ninguém pode crescer sem primeiro nascer. Isso todos nós concordamos. Então, é preciso nascer antes de crescer. Então, para que você queira que uma pessoa siga o Senhor Jesus, não é impondo que ela pratique costumes, hábitos. É necessário que ela entre em contato com o Evangelho, com a doutrina de Deus. E essa doutrina vai trazer nela o novo nascimento. E a partir do novo nascimento, aí sim, ela pode produzir. E aí, praticar bons costumes. Isso é o que eu tenho entendido da palavra de Deus. Vamos crescer no conhecimento da palavra. Vamos espalhar o conhecimento da palavra. A Bíblia é doutrina. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Um forte abraço em Cristo. Até o nosso próximo encontro. Amém. Graças a Deus.